Shalom, queridos! Hoje é dia 25 de maio do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 16 de Iyar do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashat semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado, voltado para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, um não-judeu que decidiu seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos mais uma Parashat semanal da Torá. Essa semana, nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Behar. O nome Behar significa no monte, significa na montanha, uma referência de quando Hashem ele dá as mitzvot para Moshe lá no monte Sinai, especificamente falando a ênfase aqui na mitzvah de Shemitah, como está escrito em Levítico capítulo 25, verso 1 e verso 2. Sendo assim, queridos, a nossa Parashat, ela começa exatamente nesses dois versículos de Levítico, capítulo 25, verso 1 e verso 2, onde fala para nós a Torá: o Eterno falou com Moisés no deserto do Monte Sinai, dizendo: fale aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabat para Deus. Quando nós olhamos para a Torá, Levítico capítulo 25, versículo 1, nós aprendemos aqui que a Torá ela está dando ênfase no local onde Deus falou com Moshe. E nós temos aqui a expressão no versículo 1, no Monte Sinai. Então, o Talmud ele vai explicar para nós alguns detalhes dessa expressão. Deus falou com Moshe no deserto, no Monte Sinai. Então, fala para nós o Talmud que Rabi Ismael ele escreve as seguintes palavras: as leis gerais foram ditas no Sinai e os detalhes foram ditos na tenda da reunião. Então, de acordo com o Talmud, o Rabi Ismael, ele fala que Hashem, ele entrega as mitzvot lá no Monte Sinai e os detalhes de algumas leis são explicadas na tenda da reunião. O Rashi, ele fala para nós, referente aqui ao versículo 1, Rashi, ele interpreta a expressão no Monte Sinai como no deserto do Sinai, que é compatível com a visão do Rabi Ismael aqui no Talmud. Então, de forma resumida, para nós respondermos essa questão, onde Hashem falou com Moisés? A expressão no Monte Sinai abrange o deserto do Sinai. Nas palavras do Talmud, monte, na tenda, é o local onde Hashem ele dá os detalhes das mitzvot para Moshe. Muito bem. O segundo ponto que nós precisamos observar aqui é a relação do ano sabático e o Monte Sinai. Então a pergunta que vem na nossa mente agora, já que nós sabemos que o versículo 1, Deus falou com Moshe no deserto do Monte Sinai, de acordo com Rabi Ismael e o Rashi, é uma referência do deserto do
Sinai. Então, já contempla o Monte Sinai e ali a tenda onde Moshe ele conversava ali com o Eterno. Foi ali que Hashem, que o Eterno deu as mitzvot, deu a Torá para Moisés e as suas explicações. E quando nós continuamos aqui o nosso estudo, nós vamos perceber aqui no versículo 1 que Hashem ele fala do ano sabático, da Shemitah, em relação com o Monte Sinai. Então nós temos aqui uma explicação do Rebbe para falar essa relação do Monte Sinai com a mitzvah de Shemitah. Então fala para nós o Rebbe, de todas as mitzvot dadas ao povo judeu, o descanso da terra durante o ano sabático foi um dos últimos preceitos posto em prática. Sendo uma mitzvah agrícola, ela só foi observada depois que o povo judeu entrou na terra, 40 anos depois do recebimento da Torá. E mesmo assim, muitas das leis agrícolas não entraram em prática até que a terra foi totalmente conquistada e ocupada pelo povo judeu 14 anos depois. E até mesmo aquele ponto, a mitzvah de descansar a terra, não teria acontecido por mais 7 anos, já que o ano sabático só acontece depois de 6 anos de trabalho. Assim, quando a Torá foi dada no Monte Sinai, a mitzvah de descansar a terra, o ano sabático, era praticamente a mitzvah menos relevante na ocasião, em termos de praticidade. Então a Torá nos ensina que até mesmo os detalhes desta mitzvah foram ditos no Sinai. Pois se os detalhes da mitzvah menos relevantes na ocasião foram ditos no Sinai, então os detalhes de todas as outras mitzvot também foram ditos no Monte Sinai. Então, qual que é a lição? Qual que é a ideia que a Torá ela quer transmitir para nós aqui? Essa relação da mitzvah de Shemitah em relação ao Monte Sinai. É que Hashem, de fato, deu a Torá para o povo judeu e para as nações lá no Monte Sinai. Essa é a grande ideia que nós precisamos extrair aqui do texto de Levítico, capítulo 25, verso 1 e 2. Muito bem, então de forma resumida, Hashem, ele fala com Moisés ali no deserto do Monte Sinai, segundo o Rabi Ismael, Hashem deu a Torá no Monte Sinai e os detalhes ali na tenda. E o Rashi, ele interpreta essa expressão no Monte Sinai como no deserto do Sinai. Então, no Monte Sinai abrange geograficamente todo o deserto do Sinai. E aí nós aprendemos aqui a relação do Monte Sinai com o mandamento do ano sabático. O ano sabático, nessa época aqui, ali no Monte Sinai, não era tão relevante no sentido de praticidade, porque para cumprir a mitzvah de Shemitah, o povo judeu deveria estar na terra, trabalhar na terra por 6 anos e somente no 7º ano praticar essa mitzvah. Então, se a mitzvah da Shemitah elas foram ditas no Monte Sinai, então significa que todas as outras também foram entregues e explicadas ali no Monte Sinai. Muito bem, e agora já entrando aqui nos detalhes da mitzvah, qual é a mitzvah que aprendemos aqui nesse texto sagrado? E a resposta é a mitzvah, o mandamento da Shemitah. E o que significa Shemitah em hebraico? Significa renunciar ou abster-se. Então, na prática, como funciona essa lei da mitzvah? Como significa a mitzvah de Shemitah? A lei do ano sabático. Então, na prática, de modo bem simples,
significa que o povo judeu, eles iriam entrar na terra, conquistá-la, dividi-la. Então, os agricultores iriam trabalhar com a terra por 6 anos, e no 7º ano, a terra ela tem um descanso, um ano de descanso, um Shabat para Deus. Assim está escrito em Levítico capítulo 25, verso de número 1 e número 2. Deus falou com Moisés no Monte Sinai, dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve descansar um Shabat para Deus. Então, nós estamos falando aqui do mandamento da mitzvah de Shemitah, que na prática a terra ela pode ser trabalhada por 6 anos pelos agricultores, porém, no 7º ano, os agricultores não podem trabalhar com a terra. Isto é, a terra terá um Shabat, um ano de descanso para Deus. Essa é a lei, essa é a mitzvah que a Torá está nos ensinando aqui em Levítico capítulo 25, Vaikra, capítulo 25, verso 1 e 2. E a Torá vem e fala para nós agora nos versículos 3 até o 7, alguns detalhes dessa mitzvah. Verso 3: vocês semearão os seus campos por 6 anos, e por 6 anos podarão suas videiras e ceifarão suas safras, mas no 7º ano a terra deve descansar por completo. Então, a Shemitah, os detalhes dessa lei para os agricultores é que em 6 anos eles podem trabalhar com a terra, mas no 7º ano, fala a Torá, a terra tem que descansar para Deus. É um Shabat para Deus. Vocês não podem semear seus campos, nem podar suas videiras. Não ceifem as safras que crescem por si próprias, e não vindimem as uvas em suas videiras não podadas, uma vez que é um ano de descanso para a terra. O Shabat da terra será para vocês comerem, para você, seu escravo e escrava, para o seu empregado e para o seu residente que vivem com você. Toda a produção deve ser comida pelos animais domésticos e pelos animais silvestres que estão em sua terra. Então, é assim que a Torá detalha para nós a questão da mitzvah, do mandamento do ano sabático, Shemitah, que na prática, repito, agricultores trabalham 6 anos com a terra, o 7º ano a terra descansa. É um Shabat, é um ano sabático da terra. Então pergunta o Midrash para nós: por que Hashem pede para o povo judeu guardar a Shemitah? E aqui nós precisamos lembrar que o povo judeu ele recebeu uma mitzvah muito parecida com essa, a mitzvah do Shabat. E o Shabat ele serve para lembrar que Hashem é o Criador, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11. Vamos agora estar lendo esse texto da Torá referente ao Shabat. Então, fala assim a Torá para nós em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 7 em diante. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás por a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva e teu animal e teu prosélito que estiver em teus portões não farão nenhuma obra.
porque o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, e repousou no 7º dia. Por isso, o Eterno abençoou o Shabat e o santificou. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7 até o versículo de número 10. Então, uma das coisas que nós aprendemos é que o Shabat, ele é um dia para o Eterno, e o Shabat, ele tem o propósito de lembrar que Hashem é o Criador. O judeu que guarda o Shabat, ele está falando para Deus que ele confia em Hashem. Porque um judeu, ele poderia trabalhar o Shabat e ganhar mais dinheiro, mas como é uma mitzvah, ele guarda o Shabat de acordo com a Torá, entendendo, confiando que Hashem é aquele que vai providenciar todas as coisas. Então, o tema que nós vamos tratar aqui é Bitahon nos mandamentos, confiança nos mandamentos. Então, um judeu ou alguém poderia pensar, mas se eu trabalhar o Shabat, é um dia a mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Pela lógica humana, poderíamos até interpretar que realmente isso é uma realidade. Você trabalha um dia a mais, você vai lucrar mais. Porém, Hashem, ele disse para o povo judeu, vocês vão guardar o Shabat. Então, quando um judeu lhe guarda o Shabat, ele está demonstrando confiança, bitahon em Hashem, e ele passa a entender que é Hashem que sustenta, que providencia todas as demandas da sua vida. Hashem é aquele que cuida. Nesse sentido, nós precisamos ter confiança naquilo que Hashem manda nós praticarmos no nosso dia a dia. E abrindo aqui um parênteses, nós que seguimos a configuração Bnei Noach, nós não guardamos o Shabat, nós celebramos o Shabat, nós lembramos o Shabat. Por exemplo, lendo um texto da Torá de Bereshit, reconhecendo que Hashem, ele é o Criador do mundo e de todas as coisas. Podemos fazer uma parte do Kiddush também, lendo um texto da Torá, relembrando que Hashem, ele é o Criador de todas as coisas. Então, só para deixar bem claro, nós, Bnei Noach, não guardamos o Shabat. Nós lembramos o Shabat, seguindo a orientação do nosso Rabino Yaakov Egerenstad, no livro Guia Bnei Noach. Mas um judeu que guarda o Shabat, ele confia em Hashem, porque ele deixa de ganhar recursos no Shabat, ele deixa de ganhar o seu dinheiro no Shabat para cumprir o mandamento de Deus, o mandamento da Torá. E Hashem vem e entra com a providência. Então a lição que nós aprendemos é bitahon, confiança nos mandamentos. Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, por exemplo, os Salmos, o Tehilim 125, fala para nós, os que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós precisamos criar esse hábito de confiarmos, termos confiança, bitahon, nos mandamentos de Hashem. Porque sem sombra de dúvida, quando nós guardamos os mandamentos de Hashem, nós teremos sucesso e providência de Deus em nossas vidas. E para nós, Bnei Noach, nós sabemos que Hashem nos deu 7 mandamentos. E quando confiamos nessas instruções, nessas orientações de Deus para nós, sem sombra de dúvida, nós teremos sucesso. Queridos, quando nós olhamos para o Tanar, nós vamos ver uma história lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, uma grande demonstração de confiança. E eu quero ler esse texto com você, lá em 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 8. Repare bem
nessa história? Nós temos aqui um exemplo de bitarrom, um exemplo de confiança. E a palavra, estou aqui com o Tanar, irmãos, e a palavra do Eterno veio a ele, a Eliarro, o profeta Elias, dizendo: levanta-te e vai a Sarfate, na região de Tissidom, e habita ali. Eis que ordenarei uma mulher viúva que te sustente lá. E ele se levantou e foi a Sarfate. Ao chegar ao portão da cidade, eis que uma mulher viúva estava ali apanhando lenha. Ele então a chamou e lhe disse: traze-me, rogo-te, um pouco de água num vaso para que eu beba. E quando ela foi buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um pedaço de pão contigo. Ela disse: assim como vive o Eterno, teu Deus, juro que não tenho bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis-me aqui apanhando 2 gravetos de madeira para prepará-lo para mim, para meu filho, a fim de que o comamos e depois morramos de fome. E Elias, o profeta Eliarro, lhe disse: não temas, vai, faz conforme disseste, mas primeiro faz disso um biscoito para mim e traze-mo aqui, depois faz para ti e para teu filho, porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Eterno dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme Eliarro disse, e ele e a sua casa comeram muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Eterno através de Eliarro, através de Elias. Nós estamos falando sobre bitarrom nas mitzvot. Então, se Hashem, se o Eterno deu os mandamentos, nós, de fato, queridos, podemos confiar nos mandamentos do Eterno e praticá-los com toda dedicação, propósito e foco. E quando nós fazermos isso, nós vamos ter sucesso, segurança na presença do Eterno. Nós precisamos, de fato, confiarmos nos mandamentos de Hashem. Aprendemos aqui que quando um judeu ele guarda o Shabat, ele deixa de ganhar o dinheiro daquele dia para cumprir o mandamento de Hashem, o Shabat. Hashem ele vai providenciar, dar sustento para o povo judeu, porque eles estão guardando a Torá, estão guardando o Shabat. Então, guardar o Shabat tem relação com o nosso tema, bitarrom, confiança nos mandamentos de Deus. O Salmo 125 relata para nós que os que confiam em Hashem são como os montes de Sião que não se abalam. Então, estamos sendo estimulados a confiarmos naquilo que Hashem falou para nós. Para nós, Benenoah, gentios, justos entre as nações, tzadik entre as nações, Hashem está falando: guardem as minhas mitzvot, os meus sete mandamentos, e vocês terão sucesso. Em outras palavras, é isso. Queridos, olhamos aqui, 1 Reis, capítulo 17, e aprendemos aqui no Tanar que Hashem envia o profeta Eliarro, e Eliarro dá uma palavra para a viúva: trague aqui, traz para mim um pedaço, um biscoito, porque não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na panela. E fala para nós aqui o Taná que a confiança dessa mulher nas palavras de Eliarro fez com que Hashem operasse a providência e os milagres. Então, quando nós temos confiança naquilo que o Eterno falou, nos instruiu, se nós praticarmos,
os resultados, queridos, serão maravilhosos. Então Hashem, ele quer que os judeus, queridos, eles confiem em Hashem. Então, por que Hashem, ele deu a mitzvah, o mandamento da Shemitah, que era guardar a terra por um ano? A terra deveria descansar um Shabat para Deus. Então Hashem, ele quer ensinar para os Benei Israel que eles que possuem as fazendas, os agricultores, coloquem sua confiança não na terra, mas no Criador da terra, que é Hashem. A grande lição para nós, queridos, cada vez que o fazendeiro judeu observa essa mitzvah, ele vai lembrar: Hashem é o Criador do mundo. E é Ele quem alimenta a mim e a minha família. Então, o segredo da nossa vitória, o segredo do nosso sucesso está em guardarmos as mitzvot. Então, um judeu guarda o Shabat, deixa de ganhar dinheiro no Shabat, e ele guarda porque é uma mitzvah da Torá. Hashem, ele entra com providência, não deixando faltar sustento para os Benei Israel. Shemitah, guardar a terra, fazer a terra descansar no 7º ano. Quando um agricultor tem esse comportamento de guardar essa mitzvah, ele está dizendo: Hashem é o Criador do mundo, é Ele quem alimenta a mim e a minha família. Então, de fato, é um ato de confiança guardar essa mitzvah, sem sombra de dúvida. Um agricultor que guarda a Shemitah, o 7º ano, ele não trabalha o 7º ano com a terra, isso é um ato de confiança muito elevado. Isto é, ele confia totalmente em Hashem, naquilo que Hashem pode fazer por ele. Então, quando nós falamos em Shemitah, a própria Parashá, ela vai falar para nós das promessas. Guardar Shemitah, um agricultor que trabalhava com a terra durante 6 anos e no 7º ano ele deixa de trabalhar com a terra, de acordo com a Torá, Hashem faz algumas promessas para esse ato de bitahon, por esse ato de confiança nos mandamentos de Hashem. Então vamos ler agora 3 versículos de Levítico, capítulo 25, de Vaikra, capítulo 25, onde Hashem, ele faz 3 promessas para o agricultor judeu que guardar a Shemitah. Então vamos ler aqui o texto. Estou aqui com a Torá em mãos, livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Vamos ler aqui o verso 21. Levítico, capítulo 25, verso de número 21. Então fala assim para nós a Torá. Hashem falando: Eu mandarei a minha bênção. Eu mandarei a minha bênção para vós no 6º ano. E produzirá bastante produto por 3 anos. Então, veja bem, geralmente, guardar uma mitzvah no nível da Shemitah, talvez um agricultor judeu poderia pensar: eu vou ficar 1 ano sem trabalhar com a terra. De onde virá o sustento? Até porque um agricultor ficar 1 ano sem trabalhar com a terra, eu imagino as preocupações, o medo. Por isso que o tema que nós estamos tratando aqui é este: bitahon, confiança nas mitzvot, confiança nos mandamentos de Deus. Quando nós guardamos os mandamentos do Eterno, a vontade do Eterno, é Ele que vai entrar com a providência em nossas vidas. Não tenha dúvida disso. Então, qual que é a promessa que Deus fez para o agricultor quando eles cumprirem
a mitzvah, o mandamento de deixar a terra parada por um ano. Levítico, Vaikra 25, 21. Assim está escrito: eu mandarei a minha bênção para vós no 6º ano, e produzirá bastante produto para os 3 anos. Então o que Hashem está falando? Se vocês guardarem a mitzvah de Shemitah, isto é, no 7º ano vocês não podem trabalhar com a terra. No 6º ano, um ano antes da Shemitah, eu, o Eterno, eu vou mandar tanta abundância para vocês que vai suprir por 3 anos o 6º, o 7º e o 8º. Então Hashem estava dizendo: pode guardar o 7º ano, pode fazer a terra descansar, que o que eu vou dar para vocês no 6º ano vai ter até para o 8º ano. Isto é, para 3 anos vocês vão ter abundância, prosperidade, porque vocês estão guardando a minha mitzvah, o meu preceito da Shemitah. Então essa é a promessa. No 6º ano, a terra vai produzir o equivalente para 3 anos. Então isso é uma promessa, olha que maravilhoso. Então por isso que a confiança do agricultor judeu no cumprimento da mitzvah de Shemitah não está na terra, mas está no Criador, porque é Hashem que manda a chuva. É Hashem que faz as plantas crescerem. É Hashem que faz com que as plantas frutíferas se frutifiquem. Hashem tem o poder de tudo. Segunda promessa, Hashem garante que eles ficarão satisfeitos. Levítico, capítulo 25, verso de número 19. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e habitareis seguros na terra. Então Hashem falou: olha, vocês vão ficar satisfeitos, mesmo comendo pouco. Hashem, ele vai dar satisfação para o povo que guardar essa mitzvah. Terceira promessa, segurança na terra. Levítico 25, 18. Observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, e assim habitareis seguros na terra. Então essas são as 3 promessas que Hashem ele fez para o povo judeu, que guardarem a Shemitah. Repito, Shemitah significa renunciar, abster-se de trabalhar com a terra no 7º ano. Então essa lei do ano sabático, onde um agricultor, quando chega no 7º ano, ele não trabalha na terra, e ele faz isso porque ele sabe que é o mandamento de Deus, ele sabe que é uma mitzvah de Hashem. Quando ele faz isso, é bitahon total, é confiança total em Deus. E ele acredita nas promessas que Deus fez na Torá, garantindo que no 6º ano, de acordo com Levítico capítulo 25, verso 21, Hashem, Deus vai mandar tanta abundância nas plantações que terá por mais 3 anos, o equivalente a 3 anos no 6º ano. Hashem vai dar satisfação na alimentação para o povo judeu, Levítico 25, 19, e eles vão ter segurança na terra, Levítico 25, 18. Então, o que Hashem está falando? Bitahon nos meus mandamentos, confiem nos meus mandamentos, sou eu que cuido da terra de Israel. No 6º ano, a produção de vocês vão produzir tanta produção para o equivalente ao 6º, ao 7º e ao 8º ano. Não se preocupe, eu, o Eterno, cuido da terra e eu cuido de vocês. A confiança de vocês deve estar em mim. Essa é a lição, meus queridos, que a mitzvah de Shemitah nos ensina: confiança em Deus. Onde está a tua confiança? A tua confiança está na tua sabedoria, na tua inteligência?
A sua confiança deve estar em Deus. A tua confiança deve estar no Deus da Torá, o Deus que deu instruções maravilhosas, instruções que são comparadas como lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essa é a grande lição que nós estamos aprendendo aqui, confiança em Hashem. E aí uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, e hoje? Observamos o Shemitah, o ano sabático? Então eu separei aqui uma fonte, uma explicação do site Rabad, para trazer para os amados. Pergunta aqui o artigo: hoje em dia, observamos Shemitah? E a resposta: apesar da destruição do Beit HaMikdash, todas as leis acima mencionadas também vigoram atualmente em Eretz Israel, na terra de Israel. Os proprietários das terras devem cumprir a mitzvah de Shemitah. Podem regar as plantas o suficiente apenas para que não ressequem. Os que guardam o ano de Shemitah, o ano sabático, sabem que não terão entradas durante um ano, por não trabalhar em seus campos. Olha que diz o site Rabad, explicando sobre Shemitah. Porém, são heróis que confiam em Hashem. Até porque um agricultor ficar um ano sem trabalhar com a terra, ele precisa ter um propósito. Ele precisa ter uma motivação para fazer isso. E a motivação é a mitzvah da Torá. É porque Hashem falou. É porque Hashem ordenou na Torá a lei da Shemitah para os agricultores. E no 6º ano, um ano antes do ano sabático, Hashem iria mandar tanta abundância, o suficiente para 3 anos. Para o 6º, para o 7º e para o 8º. Consumidores de produtos importados de Israel devem certificar-se de que não estão comprando nada que tenha crescido em anos de Shemitah. Produtos frescos de Israel geralmente chegam ao exterior durante o ano de Shemitah e no seguinte. Enlatados em Shemitah permanecem no mercado ainda por muitos anos. Os judeus que vivem na diáspora também podem participar da mitzvah de Shemitah, doando dinheiro a um fundo especial de auxílio aos agricultores que guardam Shemitah. Então, já que os agricultores eles guardam o ano sabático, temos aqui uma informação que é levantado um fundo onde os judeus eles podem fazer tzedakah para ajudarem esses heróis agricultores que vão guardar aqui o ano de Shemitah. O Midrash compara os judeus que se abstêm de trabalhar a terra durante Shemitah aos anjos. Sua confiança em Hashem, bitahon em Hashem, eleva-os tanto que parecem mais anjos que seres humanos. Nossos sábios ensinam: Mashiach virá ao final de um ano de Shemitah. Os que observam o ano de Shemitah como se deve contribuem para a chegada do Mashiach. E aqui nós temos uma história que quando nós guardamos de fato a Torá, os mandamentos do Eterno, nós temos a providência de Deus. Então nós temos aqui uma história de um cumprimento de Shemitah, onde o povo judeu guardou o ano sabático. Então fala para nós que no ano de 5.719, no nosso calendário atual, 1959, um navio de carga egípcio parou ao se aproximar da costa da terra de Israel. O capitão egípcio havia cometido um erro de navegação. Quando os membros da tripulação perceberam que estavam
se aproximando do território israelense, baixaram rapidamente os botes salva-vidas e fugiram sob a proteção do manto da noite. O navio e a sua carga caíram em mãos israelenses. Aquele era um ano de Shemitah. Olha que interessante. Todas as semanas, o comitê de Shemitah fazia todo o possível para abastecer os cumpridores de Shemitah com as verduras e legumes que precisavam para se sustentar. Mas apesar de todos os esforços, não estavam conseguindo obter um item nas quantidades adequadas, cebolas. Então, estavam faltando cebolas para aqueles que estavam praticando a mitzvah de Shemitah. Olha a providência de Deus quando guardamos os mandamentos dele. Simplesmente não havia cebolas suficientes para todas as pessoas que precisavam. O navio egípcio estava carregado com vastas quantidades de cebola. Quando o navio caiu na mão dos israelenses, o mesmo ocorreu com as cebolas. O comitê Shemitah, após esforços consideráveis, conseguiu que todas aquelas cebolas fossem encaminhadas aos cumpridores de Shemitah. A providência chegou. Faltou cebola. Hashem, ele preparou ali um navio egípcio. Hashem fez com que o navio egípcio se perdesse carregado de cebolas, e essas cebolas veio parar na terra de Israel. Porque bitahon nas mitzvot, quando temos confiança nos mandamentos de Deus, Hashem, ele entra com a providência. E fala para nós aqui o Midrash, uma pessoa não sofre um arranhão no dedo, a menos que isso estivesse decretado do alto. O erro do capitão, na verdade, levou na direção correta, a direção que Hashem decretara que ele tomasse. Então tudo acontece porque Hashem decreta, porque Hashem está no controle de todas as coisas. Fala lá o Salmos 37, Hashem está sentado no trono de santidade, e do seu trono ele reina todas as nações. Hashem é soberano. Então olha que história maravilhosa. O povo de Israel guardando o Shemitah, guardando o ano sabático nos dias atuais, faltou cebola. Deus foi lá e fez com que um navio egípcio se perdesse ali em território israelense. E esse navio cheio de cebola caiu na mão dos israelenses. E as cebolas chegaram nas mãos daqueles que praticam a Torá, a mitzvah do ano sabático, a mitzvah, o mandamento da Shemitah, guardando a terra no 7º ano. Confiança nos mandamentos de Deus. O profeta Eliarro falou para aquela mulher que não iria faltar nada na panela. Bitahon, daquela viúva, ela confiou nas palavras do profeta Eliarro e Hashem entrou com providência. Confiança nos mandamentos de Deus vai trazer grandes coisas para as nossas vidas, não só materiais, como também espirituais. Vamos elevar a nossa alma, vamos nos conectar com Deus, vamos desfrutar dos grandes milagres de Hashem e vamos ter muita força na alma para conectar-se com Deus, para glorificar o Criador, para servir ao Criador ainda com mais ênfase e ainda com mais amor. Então, a lição para nós é bitahon nos mandamentos. Confie nos mandamentos de Deus. Muitas vezes as pessoas desprezam os mandamentos de Deus, falando que os mandamentos da Torá caducaram, que os mandamentos se tornaram velhos, mas a Torá, ela é eterna. O que Hashem falou tem que ser obedecido. E nós, quando colocamos confiança nos mandamentos de Deus, nós vamos também desfrutar prosperidade,
Levítico 25, 21. Nós vamos ficar satisfeitos com Deus. Levítico 25, 18 e 19. Nós vamos ter segurança. Levítico 25, 19. São as promessas de Deus para quem guarda a Shemitah. E nós podemos pegar um gancho nessas bênçãos, nessas brahot, e trazer para nós, Bnei Noach, nós que guardamos os 7 mandamentos de Deus. Pode ter certeza, Deus, Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Confiamos nos mandamentos de Deus. Bitahon nas mitzvot. Bitahon, confiança nos mandamentos de Deus. Se Deus falou, vamos obedecer e teremos sucesso. Shabbat Shalom a todos.